Bom, gente, boa tarde a todos aí que estão entrando na sala aqui da atividade da Hellingen aí no em Itinga do Maranhão. Né? Agradeço a presença e a dedicação aqui para estar discutindo assuntos inerentes aí o dia a dia de vocês aí nos assentamentos. Tá? Meu nome é Vitor Hugo Garbinho, eu sou um dos diretores aqui da Hellingen e hoje quem vai estar coordenando essa nossa conversa aqui é o Roberto, que é o nosso coordenador de equipe aí, tá? Roberto, fica à vontade, já está sob a sua direção aí. Beleza. Bom, gente, boa tarde, né, a todos e a todas. Especial aí a comunidade do Gurupi, né, que é a atividade voltada aí para o PA Gurupi. Mas a gente tem a participação aí de outras famílias, de outros PA, né, que também tem interesse no tema, que é o caso do pessoal aí da Serraria e da São Bento, né, pessoal aí da Barra. Mais uma vez, né, seja bem-vindo, já participaram de outros com a gente. Meu nome é Roberto, né, como o Vitor Hugo já colocou, né, para quem não me conhece. Eu faço a coordenação de até aqui no Maranhão. E essa daqui é mais uma etapa, né, do nosso trabalho que vem sendo realizado no PA, né. A gente anteriormente havia comentado sobre a questão de algumas temáticas que seria interessante a gente estar desenvolvendo com vocês. E, claro, que de acordo com a demanda, né. Então, a gente tem alguns temas aí que a gente se comprometeu em trabalhar para que, assim, avançasse. Até porque o trabalho da gente, ele meio que travado por conta de alguns problemas burocráticos, né? Então a gente levamos aí em consideração aí alguns temas que estavam sendo divulgados e, digamos assim, sempre colocado em evidência, que é a questão da titulação da terra, né? A questão da regularização das famílias, a questão do CAR, né? Que é um problema sério nos assentamentos, e não é só nenhum, não é só no Gurupi, tem, são em todos, isso daí é uma coisa que é genérica. E hoje a gente tem um outro problema que é o K, né? A substituição da DAP, né? Agora vem o CAF, né? E hoje o nosso tema vão ser esses quatro, são quatro temas, né? Que é referente ao CAF, K, titulação e a regularização de RB, né? A gente tem um tema que é inerente aí ao Grupi, que é a questão de uma área coletiva lá deles, e que a gente também reservou um espaço de tempo para tratar disso daí, até de acordo com a orientação lá do INCRA, né? O convite que a gente fez para vocês, a gente tinha o INCRA para estar conduzindo com a gente esse trabalho, mas tiveram um probleminha lá de questão de agenda e pediram para a gente remarcar mais uma reunião, né? Então, eles participam da outra, né? Porque da outra vai ser direcionada para Duval Neto, aí com o pessoal da Serraria aí da São Bento, e fica aberto também para o pessoal do Gurupi participar, não só o Gurupi, o Fênix também, porque eu acredito que quanto mais informação, melhor para a gente, né? Eu acho que a gente vai quebrando barreiras com informação. Eu acho que o que precisa nos assentamentos é isso, a informação. Mas eu abro espaço aí agora para quem quiser se manifestar e se identificar, quem está participando, está aberto o tema, Darlan, aí com o pessoal aí da Vila Ipanema, né, que ele está lá com uma sala lá com o Data Show, onde as pessoas que não têm internet possam estar participando, né. Não só a internet, porque aqui a gente tem um problema que tem a internet, mas o sinal é ruim. Então vai vez por outra e volta, né, e lá na escola, lá no Ipanema, a internet lá é via satélite, então tem mais estabilidade. Mas está aberto aí o espaço aí para quem quiser se identificar, fica o espaço aberto.
Bom, gente, então vamos dar continuidade, né? Então, assim, eu tirei os temas, coloquei, eu elenquei aqui em questão de prioridades, né? Que é a questão do CAF, né? O CAF, o CAF, ele... Atende aí para mim. Sim. Eliane. O CAF, ele é a substituição da DAP, né? E vem sendo implementada aí essa nova versão, desenvolvida pelo sistema. E... Só um minutinho, gente. E está sendo implementado, né? Mas a gente está com uma série de dificuldades. Inclusive, na reunião passada, o pessoal lá do INCRA, né, na pessoa lá da Anida, com a Zezé, elas passaram alguns informes e tirando algumas dúvidas acerca do que a gente vinha já trabalhando aqui nos assentamentos, né, de acordo com as informações que a gente tinha, que era a questão da emissão dessa nova versão dessa DAP, né, hoje CAF. Existe uma orientação aí acerca das entidades que estarão aptas a tirar esse documento para vocês, né. O INCRA é o órgão responsável, né, está aí oficial por eles, né, mas a gente tem também a questão do município, né? Então, os municípios que estão se habilitando, não só a Secretaria de Agricultura, mas os STTRs também, locais também, eles estão se habilitando para tirar essa CAF. É obrigação do município? É obrigação do sindicato? Não, não é obrigação. A obrigação é INCRA, mas as associações, as entidades responsáveis pelos PAs aí que respondem, né, que vão em busca dessas informações, eles podem estar procurando o município, ou mesmo o STTR, para ver essa viabilidade. Aqui em Itinga, o município vai emitir essas DAPs, essas CAFs agora, né? Então, é uma questão mais de articulação. Então, facilitou para a gente, porque o nosso deslocamento para São Luís para aquisição das antigas DAPs era meio que moroso, né, e distante. Eu acho que com o município facilita. Agora precisa dessa relação estreita aí entre associação e município, cabendo aí as pessoas que representam, né, essas organizações, tá se articulando com o município. Existe já uma negociação com o município, né, uma conversa, onde a gente está viabilizando aí a questão da emissão dessas novas CAFs, por aqui mesmo, né, pelo município que a gente está atuando. É uma coisa amorosa, ela é um pouquinho mais demorada, porque ela é um pouco burocrática. Inclusive, está havendo uma reunião em Brasília, uma articulação dos movimentos acerca dessa nova versão. Inclusive, eu tive informação hoje que provavelmente eles devem estar reivindicando aí a volta da utilização do programa que emitia a DAP, justamente por conta da dificuldade, porque no pacote que veio aí para a emissão dessas CAFs, vieram com, digamos assim, um volume de informação que às vezes está inviabilizando o acesso, e outro, é muito demorado. O que antes se tirava 15, 20 DAP por dia, hoje se tira uma CAF, 2 CAF por dia. Então, os órgãos emissores, eles estão com dificuldade na emissão dessas CAFs por conta do programa, né, que é uma coisa nova, né, eu acho que tudo que é novo vem com problema, né, então precisa ser mitigado esses problemas para estar resolvendo, então eles estão com essa dificuldade, então é algo que é possível de voltar, né, de acordo com a conversa que eu tive com um rapaz lá daqui do Maranhão mesmo, que representa o município, por conta de que estão na emissão de CAF, e lá está com dificuldade, então, praticamente, ele está inviabilizando, né? Para eles lá está inviável emitir CAF, porque não consegue, que é o município de Paulo Ramos. Aí foi bom porque eu tive essa conversa com ele, e era algo que a gente já vinha falando, que seria meio que difícil para esses órgãos trabalhar emitindo 1 ou 2 DAP por dia, CAF por dia, e com a demanda muito grande, né? Que é o caso daqui de Itinga, pelo menos. Itinga, a gente tem aí o PAA e o PENAI para ser executado, que agora é PAB, né?
e inclusive já tem uma relação de pessoas, inclusive desse assentamento, que possivelmente serão beneficiários, mas que tem problema de documentação, que é a CAF. Foram incluídos alguns, foi uma escolha aleatória, foi o município que fez, mas a gente já tem ciência de algumas pessoas, inclusive do atendimento aqui do trabalho de ATE. Conseguimos algumas DAPs, né, atualização de DAPs, essas DAPs estão válidas, né, de acordo com que ela foi emitida, são 2 anos. As DAPs que vão vencer durante esse período de 2023, ela mesmo vencendo em 2023 agora, um exemplo, o próximo mês, elas vão estar todas válidas até o final do ano. Isso daí foi um normativo que foi baixado, justamente para viabilizar o acesso a essas políticas públicas. E o que está em discussão é inviabilizar essa CAF, né, e deixar a DAP, mas não tem nada batido o martelo, então é aguardar para ver o que Brasília vai repassar para a gente. Mas, a princípio, a gente tem a segurança de que, pelo menos essas que vão vencer a partir de hoje, até dia 31, elas vão estar válidas até dia 31, né? Independentemente de estar vencida ou não. Agora, depois de dia 21, depois de 31 de dezembro de 2023, aí perde a validade. Mas existe a negociação, então acredito que a gente vá bem antes do que isso, a gente vai ter resposta, senão um programa bem mais leve, né? Aí quem está com suas DAPs vencidas, aí que está no intuito de acesso a crédito, no intuito de acesso a alguma política pública de comercialização institucional, então tem que ficar atento para isso daí, conversar com os assistentes técnicos que estão dando cobertura nas áreas, para a gente estar vendo qual o caminho mais curto, né, para estar regularizando as situações de vocês. A gente faz aquilo que está dentro do nosso alcance, né? Eu acho que já conseguimos várias DAPs, né, regularizar várias DAPs, não conseguimos todos, por questão de documentos, né, mas aqueles que disponibilizaram os documentos, a gente conseguiu, e o CAF não vai ser diferente, né, a gente vai estar batendo o martelo, se é CAF, se é DAP, a gente vai estar em busca de estar regularizando a situação de validade dessa DAP de vocês. O espaço está aberto aí para quem quiser fazer algum questionamento acerca dessa DAP CAF, para que a gente possa tomar aí encaminhamento para o outro tema, né? Quem quiser se manifestar, e o pessoal da HD, os próprios representantes das comunidades. Darlan, tem alguma dúvida? Boa tarde. Oi, Roberto. É o Kleber aqui, Barra do Corda. Sim. Só um minuto aí. Boa tarde, Zé Salô aqui da Vila Serraria. Eu queria tirar uma dúvida, porque a Casa da Agricultura Familiar, que é a CAF aqui em Barra do Corda, ele nos repassou uma informação que hoje, para você conseguir a CAF, você tem que ter uma declaração de posse. Essa declaração de posse, eu acho que nós que somos assentados, quem tem que expedir ela para o assentado é o INCRA, não é o produtor rural lá do PIC-BC, porque eu acredito que isso aí ficou uma coisa desencontrada. Assentamento PIC-BC. Eu queria que esclarecesse essa dúvida que a gente tem da Casa da Agricultura. Boa tarde. Boa tarde. Salu, a orientação, nós conversamos no dia 2, com a Zezé e a Anida, acho que você conhece, né? E o que ela nos passou é o seguinte: essas instituições, as secretarias de agricultura e os sindicatos que vão estar habilitados, eles têm que se basear pela RB, pela relação de beneficiário, para tirar a DAP de vocês, né? A outra instituição é o INCRA, que vai se basear também pela RB. Então, não tem essa história de documento de posse, né? Isso daí não foi cogitado. Inclusive, esse teu caso aí, que foi falado aí, está sendo falado nos outros municípios. Eles estavam pedindo um documento de posse da terra. Mas o que tem que fazer é o seguinte: alinhar INCRA com essas instituições para que disponibilize essas informações, porque o acesso, vocês têm acesso a essas informações.
Tanto é que vocês têm alguns documentos que comprovem que vocês são assentados. Então, o que essas instituições têm que procurar são esses documentos. Vocês não têm dó, vocês não têm posse, vocês têm o CCU, né? Que é um contrato de cessão de uso. Vocês têm a RB, onde consta o nome de vocês que estão regularizados. O que a gente tem que tomar cuidado é, algumas pessoas que venderam suas terras, que passaram seus direitos, de ter também de ir em busca disso daí. Então, por isso que eu falei anteriormente que seria interessante que essas organizações, principalmente você, que é representante comunitário, de estar se manifestando junto a essas instituições para levar essa informação. Mas, assim, essa conversa, ela vai se amadurecer um pouco mais, porque a gente vai ter mais um momento, além desse daqui, a gente vai ter mais um momento com o PA Gurupi, ou com o PA Duval Neto. E o que a gente propõe? É que essas instituições, a Secretaria de Agricultura Familiar, o STTR daí, participe desse momento com a gente para que a gente tire essas dúvidas, né? E que a gente chegue a um consenso, porque, na verdade, há um desencontro de informação, não é? Inclusive, o banco, hoje, ele está obrigando os assentados a fazer os CAR, que é coisa irregular, né? Por conta de desencontro de informação. Mas a orientação é essa daí, me pegue um documento, porque, assim, como é que eu poderia dizer? Palavras se perdem no ar. Essas instituições que estão emitindo CAF, né? Elas têm que passar uma relação de documento para vocês. Como elas estão habilitadas a emitir DAP para quem é assentado em reforma agrária, então o teu checklist ele é diferente de um agricultor tradicional, porque o agricultor tradicional ele leva documento da terra, ele leva um documento de ocupação, ele leva um documento de doação, de comodata, enfim, de arrendamento, enquanto que vocês não precisam desses documentos. Até porque vocês ainda não têm a titulação dessa terra, né? Vocês só têm o CCU. Então, o único documento que habilita vocês a estar com essa terra é o CCU, que é o contrato de cessão de uso. Agora, é uma coisa do Kleber tá conversando com a gente e conversando também com as instituições, conversando lá com o pessoal lá do STTR local, conversando lá com o pessoal da Secretaria de Agricultura, que serão as instituições que vão estar emitindo CAF, e para que a gente possa estar alinhando, e outra, diminuindo esse caminho de acesso a esse documento, porque o que a gente está vendo é o seguinte, que as pessoas estão indo e voltando, e fica muito mais embaralhado, e pior ainda, a gente está passando a informação para vocês aqui, de acordo com o que passam na instituição gestora de reforma agrária, que no caso é o INCRA, e não está batendo com eles. Eu acho que o que está faltando é a gente alinhar aí as instituições, o Serviço de ATE, o INCRA, o STTR, a Secretaria de Agricultura, a GERP, né, que também parece que ela está habilitada já para emitir essa CAF. Então, o que está faltando é a gente se aproximar um pouco mais, que é um encaminhamento que a gente deve fazer a partir desse momento dessa atividade aqui, dessa reunião, porque são coisas que essa reunião aqui ela tem que ter fruto. Um dos frutos é isso aí, discussão do processo de emissão de DAP, de CAF, para quem é da reforma agrária, para quem é beneficiado da reforma agrária, não é? Pode falar. Boa tarde, meu amigo Roberto. Aqui é o Josemar, rapaz. É, Josemar. Eu lhe pergunto, o INCRA está acompanhando essa reunião? Josimar, Zezé e a Nida, ela vai com a gente, né? Só que eles tiveram um probleminha lá. Estão com uma demanda de serviço lá, questão INCRA mesmo. Então ela pediu para a gente remarcar uma outra. Então vai ter uma que vai ser exclusiva para vocês. Mas ela está sendo gravada, a reunião ela é gravada, justamente para que a Anatel tenha acesso a isso daí, né? Essa reunião. E é a obrigação nossa gravar essas reuniões para
porque ela é um produto nosso, né? Então, ela é um produto da nossa atividade, então ela se faz necessária. Então, vai ficar gravado tudo que a gente está conversando, para que a gente possa estar discutindo. E na reunião posterior agora, que está aqui que eu devo estar marcando aí com a Zezé, porque ela me pediu depois do carnaval. Roberto, remarca para depois do carnaval. Eu digo, não, eu não posso deixar de... eu não posso marcar a reunião e desmarcar, porque fica meio que chato, né? A gente mobiliza as pessoas e acaba não havendo a reunião, é complicado. Então, o que aconteceu? Eu digo, não, a gente continua com a nossa reunião, a gente vai tirar nossas dúvidas, vamos tirar. Agora, a vantagem é que a gente já vai mais alinhado e vendo o que a gente vai falar de fato e solicitar do INCRA. Porque não é só essa história de CAF, Josimar. Ela tem mais, digamos assim, ela tem mais informação e mais ferramenta para estar cobrando, né? Eu acho que as reuniões que às vezes a gente pensa que é cansativo, desgastante, elas são produtivas quando a gente tira da reunião encaminhamentos, né? E um dos encaminhamentos é essa coisa do CAF, né? É ver como é que o INCRA vai se comportar. Claro que o INCRA é quem emite CAF para vocês hoje, né? Ele é obrigado, ele é a instituição obrigada, como a Zezé colocou da outra vez. Agora, os municípios também, as instituições do município que emitem também podem emitir as CAF de vocês. Respondeu, Josimar? Vem cá, pergunta aqui. Vem cá. Só um minuto aí, Roberto. Joana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. É o Germes aqui da Vila Serraria. Isso. Sim. É porque assim, eu também já estou com uns 2 meses que estou pelejando para poder ter acesso a essa CAF. Mas aí, sim, toda vez que a gente chega lá, só diz que o sistema está fora do ar, né? Está sendo muito difícil por causa de sistema. Aí a gente queria ver se tem alguma informação, se está emitindo já mesmo, se tem alguma previsão para normalizar, né? A CAF, ela está sendo emitida. Ela não, agora só que o sistema é lento, como eu falei anteriormente. Todos os municípios estão com esse mesmo problema. É uma coisa nova. Eu acredito que o sistema que montaram, montaram com muita complexidade, muito pesado. Então, o que acontece? Todos os municípios estão emitindo 1, 2 CAF no máximo. Mas eu não sei como é que está aí em Barra do Corda. Mas aqui em Itinga, já estão emitindo. Agora, é muito lento o sistema, como eu colocado para vocês. Não tem essa história de dizer que o sistema está fora do ar, não é isso não. O problema é que para ele rodar, está custando. Você alimenta a informação lá do produtor, do agricultor, e ele é lento para... como é que se diz, meu Deus? Gerar as informações, receber essas informações e gerar essa data. Agora, já está, sim, sendo emitido. A outra possibilidade é o Kleber pegar seu documento e encaminhar para o INCRA mesmo emitir sua CAF. Só que eles pediram para a gente só fazer isso no próximo mês, porque com essa mudança houve, digamos assim, tem muita coisa lá que ficou pendente. Então, eu acredito que tem muita CAF lá para ser emitida, porque atende o Maranhão todo, e eles solicitaram para a gente levar essas solicitações só depois de carnaval. Eu oriento a gente procurar os municípios, que é mais próximo, não é? O município é bem melhor do que a gente está trabalhando com o INCRA, porque o INCRA é longe. E para vocês terem esse acesso aí a questão de deslocamento, é mais difícil, né? O custo é maior, né? Visto que vocês têm alguns afazeres no município, então é interessante a gente manter, digamos assim, uma conversa com o município, com o sindicato, para essas CAF estar sendo emitidas por aí mesmo.
Agora, claro que não impede da gente estar enviando lá para o INCRA, né? Agora, eles pediram para que a gente enviasse só depois de carnaval. Então, acredito só lá para outro mês, porque lá está tendo uma demanda de serviço muito grande, inclusive hoje era para ele estar com a gente aqui, inclusive um rapaz que emite as DAPs, mas não puderam. Aí pediram para a gente dar uma segurada, eu digo, não, a gente conversa com o pessoal e posteriormente a gente faz uma aí direto com o pessoal da Duval Neto. Viu? Compreenderam? Ok. Um outro tema, gente. Esse tema aqui está esgotado? Tem alguém que tem algum questionamento? Pelo jeito não, né, Darlan? Aí não tem ninguém, tá todo mundo ok aí, né? Grupo aí da Ipanema, né? Muita gente. Tá tudo ok por enquanto. Não deu briga, né, Darlan? Mas aí não tem briga não, aí é muito bom. Vai dar confusão agora daqui para frente. Bom, gente, o outro tema é o CAR. O CAR é um outro problema que a gente está enfrentando, a gente vem orientando, pedindo para os agricultores, para os assentados principalmente, para que não façam CAR, porque é um custo desnecessário para vocês. Vocês já, alguns assentamentos, na verdade todos os três, já têm seu gel, não é? Tanto o Fênix quanto o Gurupi e o Duval Neto. Então o que está faltando só é a parte de titulação. O CAR, gente, só é permitido para a área titulada, onde já receberam os títulos. E só pode fazer o CAR quem recebeu o título. Porque o que acontece? Para você fazer o CAR, vocês precisam de uma matrícula, não é, do imóvel. Então, vocês não têm essa matrícula desse imóvel, está em posse do INCRA, continua em nome do INCRA. Então, vocês não podem fazer o CAR individual. Vocês já têm o CAR coletivo. Eu acredito que vocês aí do Valneto já são cientes disso, o pessoal do Fênix, inclusive a gente já estamos fazendo esse serviço de repassar para os assentados o CAR coletivo. O que está acontecendo é o seguinte, é que no banco, quando vocês vão fazer as operações financeiras, geralmente eles estão pedindo um CAR individual. Só que o banco está fazendo um pedido errado, né? Inclusive, na reunião anterior, a Zezé orientou que quando vocês fossem ao banco fazer algum financiamento, e eles pedissem o CAR e vocês mostrassem o CAR coletivo de vocês, e porventura o banco não aceitasse, que o banco desse um parecer, porque é um documento que comprova que o banco está cobrando de vocês, porque de outra forma eles não vão, digamos assim, aceitar o erro deles, né? Porque da forma como eles estão colocando, eles estão fazendo com que vocês procurem profissionais, procurem pessoas para fazer o CAR e pagando, não é? Então, esse pagamento, a gente entende que é só prejuízo para vocês, porque para fazer um CAR, como eu já falei na reunião anterior, é muito fácil. O ruim é você desfazer, porque vocês vão ter outro custo, não é? Porque vocês vão, digamos assim, esse CAR, ele não é válido ainda, na verdade, ele ainda tem que passar por uma validação. Como essa área de vocês, ela está dentro do assentamento, ela já existe já um CAR ali, que o camarada, mesmo fazendo aquele CAR individual que vocês estão conseguindo fazer, ele faz aqui no computador dele sem nenhum problema, não é? Agora, e caro para vocês, não é barato. Agora, o que a gente tem que entender é que vocês já têm o CAR. Em qualquer lugar que vocês, porventura, vinham chegar, que o pessoal pediu o CAR da terra de vocês vão dar um CAR coletivo, que a gente já disponibilizou também, a gente tem isso aqui em escritório. Quem está solicitando a gente está enviando. E lá consta o nome das pessoas que fazem parte do assentamento. Quem são as pessoas que fazem parte do assentamento? São as pessoas que estão em RB. Então, aquelas pessoas que não estão em RB, não vai constar CAR para ele, né? E eles também não podem fazer CAR nessa área que ele está ocupando do INCRA. Porque aí já tem um CAR, vai dar sobreposição. Vão gastar dinheiro para depois ter que desfazer, né? A gente sempre
conversa entre os profissionais e fala o seguinte, que para desfazer o CAR é mais caro do que fazer o CAR, porque é mais trabalhoso, né? Segundo lá o INCRA, lá no pessoal lá da cartografia, nós tínhamos, inclusive, uma era para fazer a atividade, o CAR coletivo já foi tirado aqui. Ô, Roberto, o CAR coletivo já foi tirado aqui. Sim. Que foi levado ao banco. O banco não aceitou, não sabe? Então, quase todo mundo aqui tem o CAR individual, não sabe? Isso eu vou lhe dizer com certeza. Quando você tira o CAR individual, que leva o banco aceita, não sabe? O CAR coletivo, o banco não aceita, não sabe? Aí, se você leva o CAR coletivo, acabou esse negócio de financiamento, não sabe? Não existe financiamento. Agora, se você levar o CAR individual, aí tudo bem, não sabe? O banco aceita, não sabe? Agora, esse erro é do banco lá, o CAR tem um jeito de descobrir ele, porque o povo aqui estão fazendo a parte deles, não sabe? Sim. É um erro. Vocês são induzidos a fazer o erro. Estão sendo induzidos a fazer o erro. Foi o que a gente já falou anteriormente, seu Salu. Agora, o que a gente tem que pedir para o banco é o seguinte, é um documento que oficialize esse pedido de vocês, um CAR individual para quem é assentado, né? Porque quando eles pedem o CAR, eles não vão consultar na plataforma do CAR, eles pegam só aquela folhinha que foi emitida, né? O camarada ali emitiu e entregou para vocês, eles nunca vão consultar lá na plataforma do CAR. Outra coisa, o CAR de área de assentamento, ele não é feito nessa plataforma da agricultura tradicional, familiar tradicional. Ela tem uma outra janelinha onde é só para quem é assentado, né? Vocês têm um tratamento especial. E vocês têm que lembrar que vocês têm um tratamento especial em tudo, que vai de melhoria habitacional, de fomento, de crédito, que vocês têm desconto diferenciado dos outros. Por aí o senhor tira que vocês têm um tratamento diferenciado. Ora, é mais ruim, ora é melhor, não é? Vocês têm direito ao fomento mulher, a agricultura tradicional não tem, né? Familiar tradicional não tem. Por quê? Porque vocês estão em cobertura de um programa de reforma agrária. Então, esses são os incentivos. O CAR de vocês, ele tem uma janela que é à parte também. Só que as pessoas estão fazendo. Se o senhor chegar e pedir para fazer um CAR em cima ali daquela área urbana de Barra do Corda, o cara vai fazer. Ele faz, normal. Aí o banco chega lá e aceita. Por quê? Porque ele não vai consultar onde é esse CAR. Ele não vai lá na plataforma do CAR consultar. Agora, é um erro que vocês são induzidos a fazer. Agora, a gente tem que pedir para o banco, inclusive na próxima reunião, a gente vai ter uma reunião com o BNB, que a gente precisa esclarecer esses pontos. Tem 2 pontos que eu já, inclusive, tratei com o Kleber, que é a questão de renegociação de dívidas e a história do CAR individual. Qual é a base legal que eles estão pedindo CAR individual de área de assentamento? Qual é a base legal? O documento, não é? O que é que diz lá o manual de crédito voltado para a questão dos assentados, não é? Qual é o documento que é exigido para vocês terem acesso a crédito? Não, o banco ele pega um checklist que ele trabalha com a agricultura tradicional e passa para vocês, não é? Ele não traduz para quem é assentado. Não é que vocês estão errados, não. Vocês estão sendo induzidos ao erro. Não, me traga um CAR que eu faço. E o camarada vai lá e faz, né? Que não é só por aí, em todos os assentamentos está acontecendo isso. Então, o CAR, vamos fazer um tratamento especial para o CAR, porque o dinheiro que vocês pagaram pelo CAR, seu Salu, está perdido. Eles não vão devolver para vocês. E esse CAR de vocês não tem validade. Para o INCRA não tem validade. Daí já é coisa já bem antes, já tinha se falado já sobre isso daí já. O CAR de vocês, inclusive, era para o Kleber fazer, o Kleber, o Darlan, o Cristiano, o Gabriel, era para fazer aqui, inclusive era produto dessa chamada. Só que, por conta da titulação, a gente não pode fazer, porque a titulação é que ia gerar um registro do imóvel para vocês, para a gente poder fazer o CAR de vocês. Como vocês não foram titulados, então essa atividade do CAR ela não pode ser realizada.
inclusive essa discussão lá com Brasília, até hoje ainda está durando ainda, porque o INCRA já avisou, não pode fazer CAR enquanto a gente não titular, né? A titulação, essa titulação é outro tema que eu vou falar, né? Aí vocês vão entender o porquê, tá bom? Mas assim, quem conseguiu os seus financiamentos, quem está conseguindo, tranquilo. Agora, o que a gente coloca é o seguinte, é que é a informação para vocês, para que vocês tenham ciência de que amanhã vocês vão ter que fazer um novo CAR. Que, claro, que quem vai fazer é o INCRA, né? Provavelmente quem vai fazer é o INCRA, isso daí. Como ele já fez a primeira, no caso, em alguns assentamentos foram particular, mas em outros foi o próprio INCRA que fez. Aí no Duval Neto quem fez foi particulares, né? Mas eu acredito que eles devem tomar alguma iniciativa. Agora que vocês tenham ciência, né? E lembre-se bem do dia, né? De hoje, onde a gente tem um grupo bem relevante aqui, onde a gente está discutindo essa questão dessa validade desse CAR. E o que o Roberto está falando aqui não é o que eu acho, nem o que eu penso, né? É o que é baseado em normas lá do INCRA, né? Então a gente foi buscar informação, porque seria muito bom para a gente foi para aí, na verdade, para os 3 assentamentos, com o intuito de fazer isso daí, que era uma coisa boa para vocês, que é a questão da titulação, que é disponibilizar para vocês aí o documento que comprove que a terra está na mão de vocês, do CAR, mas que, digamos assim, por questões burocráticas ainda não aconteceu, não é? Que não é só um assentamento, são 3 assentamentos quem trabalha que está com esse problema. A questão de titulação, a titulação ela não aconteceu como se pensava. Ela aconteceu lenta e fragmentada. A gente não tem nenhum assentamento que foi 100% titulado, não é? Foram poucas famílias tituladas, até pela questão da regularização dos nomes, muita troca nos assentamentos. Então, o que era para ser feito, regularização dos nomes, foram feitas titulação. Então, eu acredito que acabou passando por cima de algumas coisas e atropelando, né? O CAR veio quase que atropelando também. Se não fosse o pessoal aí da regularização fundiária e lá do INCRA, nós teríamos passado por cima, porque a gente estava no intuito de fazer os CAR mesmo. Algum questionamento? Aqui tem um que está participando com a gente, que é o Elinaldo, né? O Elinaldo, ele é da regularização fundiária, o núcleo de regularização fundiária aqui de Itinga, né? Se quiser dar uma contribuição, Elinho, fique à vontade. Pois não, Elinho. Boa tarde a todos. Pois é, Roberto, eu cheguei de Imperatriz agora, né? Eu estou entrando aqui no grupo, eu não sei se eu perdi alguma coisa aí, mas sobre a questão de CAR, pessoal, eu não entendo bem. Eu já participei de algumas reuniões aí sobre CAR, né? Só sei que o CAR de assentamento, ele é irregular, né? O CAR individual. Já o CAR coletivo, não. O coletivo, ele... Mas questões de banco, como foi falado numa reunião passada, o banco, ele não tem uma... Sobre o questionamento legal, né? É uma base legal. Sobre a questão do Bacen, né? Que é o Banco Central, eles têm que pedir a lei, você tem que pedir a lei que solicita o CAR individual ou o CAR coletivo, né? Você tem que falar para o seu gerente, me mostra aí a lei do Bacen que é obrigado eu emitir o CAR individual. Aí se ele apresentar a lei, infelizmente você vai ter que apresentar o individual, né? Mas eu não entendo muito bem a questão de CAR, não. Eu entendo mesmo da questão de laudo de supervisão técnica, né? Operacional, né? Sim. E tu vai entrar agora, né? Que é o nosso próximo tema. Tá bom? Eu vou tentar ajudar, porque como eu te falei, né, Roberto? Eu tô indo para São Luís, agora dia 27 e 28, justamente para trazer aí umas boas notícias pro pessoal do PA Gurupi, né? Porque eu tenho pouca informação, na verdade. Certo. Viu, gente? Aí a questão do CAR tá assim, mas a gente vai trocando informação. A gente vai ter uma reunião com o INCRA, a data falta definir depois do Carnaval. Eu vou definir com a Nida e com a Zezé. Aí, o que a gente aproveita? A gente pede para que um agente
financeiro participe, no caso, o BNB, não é? Porque aí ele pode estar dando mais explicação para a gente, né? Qual é a base legal que ele está pedindo CAR individual para assentado de reforma agrária, não é isso? Eu acho que aí sim a gente começa a estar, digamos assim, destrinchando esses problemas e vendo os encaminhamentos e soluções, né? Eu acho que não é só encaminhamento, tem que ter soluções para os problemas do agricultor. O agricultor, seu Saulo, ele não pode viver sem um crédito, não. Ele tem que ter o créditozinho dele ali porque é fragmentado, mas ajuda, não é? E a gente não pode simplesmente trazer um problema se não botar encaminhamentos, né? Soluções, apontar soluções, tá bom? Mas assim, vocês ficam de alerta, todos, né? Principalmente o pessoal que estão aí com acesso aí a crédito, para questionarem. Levanta a bandeirinha de vocês, ó, você tá errado, rapaz. Um assentado, aquele assentado que ainda não foi titulado, ele não pode fazer CAR individual. O que você está fazendo é induzindo o agricultor a fazer um erro. Tanto é que tem muita gente que está indo e voltando aí para tirar CAF, quando chega lá a informação é trocada, volta para casa, vai para cima, vai para baixo, quando acaba não tira a sua CAF, como o menino aí já colocou, gasta dinheiro, né? Porque para você dar uma saída para a cidade é custo, e quem é que contabiliza esse custo? É o agricultor. Aí você tem que gritar alto para que as pessoas possam estar ouvindo. Que não é só para ele, é para mim, é para o Kleber, é para as pessoas que estão aí em volta de vocês, estão assistindo vocês. Eu acho que a gente vai ter um agricultor com informação dessa forma, gente. A gente ouvindo vocês e entendendo as reivindicações de vocês. Elinho, fica à vontade. Elinho pediu a palavra. Roberto, mais uma vez, essa Lu. Porque quando a gente vai atualizar a CAF, a antiga era a DAP, eles pedem primeiro o CAR assentado, entendeu? Eles pedem o CAR e pedem o CAR individual. Por que eles não pedem o coletivo, que foi o que disponibilizou para o assentamento? Eles só querem atualizar com o CAR individual. Que eles poderiam pedir o CAR coletivo. Até o banco também faz esse questionamento. Quando eu estive lá em São Luís, que eu peguei o CAR coletivo, eles me falaram que não, o CAR coletivo, que eu peguei lá em São Luís. Quando eu cheguei em Barra do Corda, o banco disse só poderia atender individual. Falei com o doutor Bernardo lá na sala dele, ele disse que não poderia emitir nenhum CAR individual de forma nenhuma. Aí foi obrigado a nós fazer individual, porque o banco só cobrava individual, não queria coletivo. Aí é que entra o sindicato, entra o INCRA, para a gente ter um afinamento de informação. Foi o que o Zezé propôs para a gente, não foi isso, Elinho? Da gente buscar documentos que comprovem essa exigência do banco. Qual é o agente financeiro que está pedindo, baseado em quê, né? Qual é a base legal que ele está te pedindo? Porque existe uma resolução que trata da emissão de CAR para assentado, né? E aí, pelo que a gente sabe, essa resolução lá do INCRA não foi derrubada, né? Então, não é possível que o banco esteja... Não é permitido que o banco peça tal documento, porque vocês vão estar inviabilizados de apresentar. Mas é algo, seu Salu, que na próxima reunião eu vou marcar com a Zezé e vou pedir para que o Kleber acione o banco para que participe com a gente. Porque aí a gente conversa com o banco e o banco já digamos assim, numa mesa redonda ali, embora que virtual, mas que ele passe essa informação para a gente, qual é a base legal dele para fazer isso daí, tá? A gente fica como encaminhamento, tá bom? Porque é bom porque aí tá todo mundo assistindo, aí vai olhar e vai ver um depoimento do banco, vai ver um depoimento do INCRA, né? Se o INCRA vai estar dizendo isso, você diz aquilo, como é que se resolve? Quem é que tá falando a verdade? As pessoas vão procurar quem tá com dinheiro, né? Que é o banco, aí você leva, embora que esteja errado. Não é assim? Porque vocês não... via de regra, o caminho mais curto é isso daí, né? Via de regra, a lei, ela acaba que criando uma barreira, né? E quando o camarada diz, não, traz o cacolete individual que eu libero seu crédito,
Aí o agricultor corre lá e faz o carro, viu? Mas assim, é algo que é possível de a gente resolver, viu? Já é um problema que a gente viu que mais tarde pode apresentar problemas maiores, mas a gente pode resolver. Se é o banco que está pedindo, então o banco que arca com os erros dele, né? Tá certo? A outra questão, gente, é a questão da titulação. A titulação, eu queria que o Elinho, você está na sala ainda? Opa, beleza. Elinho, eu queria, assim, que tu fizesse essa explanação aí da questão dessa titulação, o processo de regularização, de titulação e regularização dessas famílias. Pode ser? O Elinho, gente, ele é do núcleo de regularização fundiária. Esse núcleo, ele é uma extensão do INCRA, conveniada com o município, onde são as pessoas que vão estar oficialmente responsável para estar fazendo todo o levantamento, para estar fazendo as visitas de ocupação, para estar fazendo os encaminhamentos de documento, não é? Para o INCRA. Não é que a partir da visita dele de ocupação, a pessoa passou a ser beneficiária, passou a ser assentado. Toda essa documentação ainda é avaliada, não é isso, Aline? Aline pode explicar melhor. Boa tarde, mais uma vez aí para o pessoal do Ipanema. Pessoal, é assim, a gente já fez aí Casa Branca, como é do conhecimento de todo mundo, né? Do PA Água Fria e da Santa Isabel. Só que, para a gente poder fazer um serviço de supervisão ocupacional, que é aquele laudo que a gente faz, a entrevista com cada dono de lote, tanto aquele que está na RB como aquele que é ocupante, essa entrevista eu só posso fazer quando o INCRA me solicita, onde ele fala assim, olha, Elinho, já pode ir no PA Grupi, porque a matrícula do PA Grupi já está toda dentro do Itinga. Porque, como vocês têm conhecimento, essa área aí era de fazendeiro, e esses fazendeiros, às vezes, essa área toda estava em Carutapera. Então, assim, eu não posso sair daqui do Itinga com minha equipe para fazer um laudo técnico no PA Grupi, enquanto o INCRA não me dá o aval. Para mim poder ir no Ipanema, ou seja, no PA Grupi, quando eu for no Ipanema, eu vou em todas as vilas que diz que está dentro do PA Grupi. Eu não posso ir só para fazer Ipanema, eu tenho que fazer aqui um cronograma, onde eu vou um dia no Ipanema, ou 2 ou 3, depois na Canaã, né? Onde está o PA Grupi. Então, para isso, tem despesa, né? O prefeito tem que acionar o prefeito, tem carro, tem que levar alimentação, mas isso aí é o de menos. O prefeito está sempre nos apoiando nesse sentido. Mas eu preciso que o INCRA me diga, Elinho, o PA Grupi você já pode fazer, porque lá nós já estamos com a matrículas em dias, né? Como é que é criada essa matrícula? A matrícula do PA Grupi, como eu falei antes, né? Toda desapropriada, ela dentro da área do Itinga, porque ainda tem matrícula de fazendeiros ainda que ainda está no Carutapera. Isso foi o que a Maria José me passou, mas ela falou para mim que tem novidades em relação ao PA Grupi, mas eu não posso falar porque eu estou indo agora dia 27 e 28 para São Luís, justamente para ver essa questão do PA Grupi e de outros PAs, né? No caso da Vavalândia, ainda está em litígio, a Vavalândia o INCRA não repassou ainda o dinheiro para o Paulo Scandian, ainda está em processo, né? Aí a gente não pode fazer lá por causa disso. Então, assim, tem várias questões aí que seria bom eu olhar realmente no olho de vocês e explicar de um a um. Eu vou ter essa oportunidade, né, em breve. Quando eu chegar de São Luís, nós vamos marcar aí para a gente poder estar falando pessoalmente com vocês. E vocês vão tirando a dúvida comigo de cada do seu lote, se é obrigado a ter gel, se não é. Essas coisas a gente vai tirando de um a um aí, quando eu for aí. Essa é a minha ideia, né? Eu até comentei com o Roberto sobre isso. Roberto, eu posso explicar um pouco na reunião? Posso. Mas o ideal mesmo é eu ir, olhar no olho de cada um e explicar o que é que vai acontecer, como é que é o trabalho, né? Para realmente mostrar para o pessoal que o núcleo está tendo responsabilidade com o seu trabalho. Eu não quero fazer um serviço no PA Água Fria ou no PA Grupi para vocês ficarem esperando 2, 3 anos para receber título. A minha vontade é de entregar o título.
Então, eu preciso fazer o processo e, consequentemente, nos meses seguintes, entregar título. Eu não posso fazer uma entrevista com vocês e passar um ano para entregar título, né? Aí o nego já vendeu o lote, o nego já foi embora, aí é outra confusão. Então, assim, eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência. E agora, quando eu voltar de São Luís, dia 27 e 28 eu vou estar por lá, aí vou marcar uma reunião para a gente estar falando com vocês aí pessoalmente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar tirando aqui, né? É só vocês aí que tiver algum questionamento sobre o ocupante, sobre o beneficiário, eu estou aqui para responder. O que acontece, gente? O que a Aline colocou. Todos os assentados, todas as famílias que residem nos PA, eles passarão por uma nova entrevista, não é? Então, vai ser praticamente, vão torcer aí o assentamento para ver quem está no assentamento de fato. Porque a gente tem muita gente que tá em RB, mas que já vendeu o seu lote, mas continua morando na vila. Ele deixou de ser beneficiário de reforma agrária, porque ele não tem mais a terra dele, ele já passou para um terceiro, um segundo, um terceiro, um quarto, sei lá. Tem gente que já comprou e já revirou 2 vezes o terreno dele. Fala, Leinho. Uma outra coisa também que quero deixar claro aqui, na questão dessa, o Roberto tocou no assunto aí da casa, né? Muita gente, às vezes, não tem condição de mexer com lote, às vezes desistiu e passou para outra pessoa, né? E você quer ficar com a casa? Pode, não tem problema, a gente pode estar futuramente regularizando a casa, né? Mas é um trabalho mais demorado, porque primeiro vamos trabalhar na questão de título do lote, depois nós pode passar para as casas, né? Eu tenho essa vontade de fazer isso, né? Inclusive, na Bandeirante, eu toquei nesse assunto, na Casa Branca também, né? Eu tenho vontade de fazer isso, mas como é muito trabalho, vamos primeiro pro lote, depois nós vamos pular para as casas, né? Uma coisa de cada vez. Mas existe sim a possibilidade daquela pessoa que desistiu do lote ficar com uma casa. Isso aí o INCRA, o lote é lote, casa é casa, não tem nada a ver. Você pode vender, pode desistir do lote e ficar na casa. E aí eu tô querendo, né? Já falei com o prefeito que se me der o aval aí, me der condições, eu vou querer titular também o pessoal das casas, né? No caso o imóvel que é a casa. Certo. Agora, isso é uma discussão que ainda tem que ser feita ainda com o INCRA, né, Eli? Não é uma coisa batida do martelo, né? Porque tem aquela orientação de que vendeu o lote, a casa ia junto. Por quê? Porque tem os investimentos que está em nome da pessoa que vendeu o lote, né? E o outro tem que assumir todas as responsabilidades. Aí tinha essa orientação. Aí é bom ter essa discussão lá com o INCRA, né? Porque aí quando você retornar, aí a gente marca, né? Porque daquela reunião anterior ficou orientada a questão da gente ver os técnicos, né? Para a gente começar, porque só você pode fazer essa vistoria, não é? Mas que existia também a possibilidade da gente estar colocando lá os outros meninos, né? Lá da Secretaria da Agricultura, para fazer pelo menos essa parte de regularização, porque a preocupação da gente é mais, não é nem com a titulação, porque a titulação, o beneficiário já está com o nome em RB, não é? Mas tem aquelas pessoas que estão de forma irregular no assentamento, que precisam ser vistas no assentamento. E essas pessoas que são agricultores, que já estão há mais de 10 anos, eles só serão vistos mediante RB, não é? Tanto é que se falou em CAR coletivo, essas pessoas que compraram o lote, que nunca foi para RB, né? Eles não aparecem no CAR coletivo, né? Ele está lá, é o limbo, né? Ele não é nada no assentamento. Muitos conversam comigo e dizem assim: Roberto, eu não sou nada aqui, né? Fala aí, o pessoal do Kleber. Boa tarde, meu patrão. Tá. Meu nome é Josemar. Meu patrão, assentamento nós sabemos que tem uma doença crônica, nós sabemos disso. Mas no caso de uma titulação, essas pessoas que não estão ocupando lote, que não foram regularizados, que viraram saco de cego, ou que viraram Feira do Rolo em Brasília, vai se enquadrar do mesmo jeito dos outros que estão anteriormente, porque aqui no PA do Val Neto eu chamo Feira do Rolo, não sabe? Tem um pessoal de bem que quer ficar, que permanece, não sabe? Sim. E
que tira o chapéu para eles, não sabe? Mas tem o pessoal da Feira do Rolo, compra de manhã e vende de tarde, não sabe? E aí esse negócio é muito ruim, as associações não têm poder para evitar isso, sem o apoio do poder público, não sabe? Do INCRA. Do INCRA, no caso do gestor. Exato, exato, são isso, que o INCRA deixa muita vontade, só o critério das associações, e as associações têm o poder, mas não têm o poder de intimidar eles para não comprar, não sabe? E isso aqui é muito difícil aqui no PA do Valmir. Muito difícil, não sabe? Eu respondo rápido para o senhor aí, seu Josimar. Eu vou pedir logo a palavra do Elinho aqui, que ele tem mais informação para a gente aqui. Fala, Elinho. Seu Josimar, boa tarde. É assim, eu vou dar um exemplo, é porque o PA Grupi, ele é muito grande, eu não sei nem quantos lotes ele tem, deve ter no mínimo aí uns 300 lotes, né? Eu não sei, parece que não sei se é 302, é o Fênix, ou é 192, eu não me recordo bem. Mas assim, vou dar um exemplo aqui da Santa Isabel. A Santa Isabel, ela tem 53 lotes. Nós fizemos o laudo lá, né? Nesse laudo, a gente verificou que tem 40, foi feito 40 lotes só. Ficou 12 sem fazer. Esses 12, naturalmente, são aquelas pessoas que gostam do rolo, que não tem um perfil de reforma agrária. E o INCRA vai notificar esses 12 lotes que não foi feito laudo. Como é que notifica? Ele vai notificar dizendo por que não foi feito o laudo. Se o cara não apresentar documento, nem tiver no perfil, infelizmente o INCRA vai retomar para a União essa área. Então isso não fica despreocupado quanto a isso. Porque aquele que está comprando, ele que está comprando e não regularizar, vai voltar para a União. Ele vai cancelar. Porque o que entrou no RB já foi embora faz tempo, né? Aí isso aí eu não gosto nem de falar negócio de compra, eu falo desistiu, porque todo mundo sabe que comprar é crime. E quem está vendendo também é crime vender, não pode. Mas acontece, isso acontece demais. Mas eu não quero falar, eu não quero nem saber quem comprou, quem não comprou. Meu negócio é fazer o laudo de quem está lá na área. Se ele não fez, é porque ele não tem perfil. Então ele está escondendo alguma coisa. Quando o INCRA analisar que tem 52 PA, 52 lotes, só foi feito 30, está faltando aí 22, ele vai perguntar para o núcleo, vai dizer, não, esses pessoal aí não fizeram a entrevista e não tem perfil de reforma agrária. Aí ele vai notificar cada lote para retornar para a União. É isso aí que vai acontecer. Pode ser rápido? Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 3 anos. Aí não é nós que vai dizer, quem vai dizer é o INCRA. Entendeu? Esse caso aí, seu Josimar, é similar ao no Gurupi, né? No Gurupi tem muita venda de lote, assim como tem aqui no Fênix. Essas pessoas que ele não se enquadra, como ele colocou, a associação, via de regra, quando o camarada vende, ele não comunica para a associação. Inclusive, foi o tema na nossa vinda, quando nós chegamos ao assentamento, que as pessoas que compram, eles não procuram a associação para saber se eles podem comprar, se não vai ter problema depois, né? Por conta de que, às vezes, eles acham que é vantajoso para eles. Mas é como a Zezé já colocou, as pessoas que não se enquadrarem, o INCRA vai retomar o lote, vai disponibilizar para colocar quem se enquadra, não é? Porque dentro dos assentamentos tem várias famílias que se enquadram e que ainda não tem lote, né? Por conta de que no início cadastraram mais gente do que tinha terra. Fala, Elinho. Elinho pediu a palavra. Seu microfone está desligado, Elinho. Viu? Então é coisa... Oi. Não, pode falar, porque eu apertei aqui sem querer. Tá. Viu, seu... Essa situação dessas pessoas que compram lote, que são fazendeiros, né, que se deslocam de outras regiões, que acabam comprando, tem uns que invadem, tiram a cerca do lugar, começam a empurrar o assentamento mais para o meio, né? Então, quanto a isso daí, não se preocupe não, porque a partir do momento que o INCRA tomar conhecimento, as medidas serão tomadas, né? E é claro que a gente não vai, de maneira alguma, colocar vocês, nenhum de vocês, independentemente de ser associação ou ser simplesmente um assentado, à frente disso daí. Eu acho que cabe, como a gente já colocou, e o senhor colocou também,
que o poder público ele tem que tomar providências, né? Agora, isso daí a gente está comunicando, e como o Elinho mesmo já colocou, a partir do momento que o núcleo de regularização fundiária faz as vistorias, ele vai identificar quais são esses lotes que estão ocupados de forma irregular por pessoas que não se enquadram. Então, quem compra corre o risco de só perder o dinheiro, como eu já coloquei anteriormente. O camarada é um tiro no escuro. Às vezes dá para ele se regularizar, às vezes não dá, né? Claro que a gente conversa com todos, inclusive com essas pessoas que ocuparam e vêm ocupando de forma irregular, no intuito de pegar a terra barata, não é? Mas corre o risco de perder, não é? E aí é um risco eminente, né? Eu acredito que o INCRA tem ciência já, a gente vem comunicando, a gente vem passando para eles as informações, e eu acredito que, claro, que vai ter algumas medidas aí para sanar esses problemas. Pode falar. É assim, pessoal. Ei, Roberto. Só um Vocês. Fala, Elinho. Vocês, cada um que tem lote, se preocupe com o seu lote, se preocupe com a sua documentação. Não vá se preocupar com o vizinho, com o da trás, o de trás, o da frente, do outro lado, não. Se preocupe em ter seu lote. Se você tiver regularizado, com a documentação e sabe que você está bastante tempo no PA-Grupi, está esperando esse título definitivo, que eu tenho esperança e pelas minhas conversas com o pessoal do INCRA, vai ser titulado, todo mundo. Então, eu acho assim, se você está lá bastante tempo e quer o seu título, você não vai se preocupar com o seu vizinho, não, se preocupe com o seu lote. Né? Não se preocupe se o cara está vendendo, deixando de vender, não, se preocupe com o seu lote. Você, tendo seu documento em dias, né, com a sua esposa, que também tem que estar os dois juntos na hora da entrevista, não tem que ficar se preocupando, o cara está vendendo, se o cara está indo embora, se tem gente chegando, não, se preocupe com o seu lote. Eu sempre gosto de falar isso, porque assim, o beneficiário vai ser você. Não tem que ficar se preocupando com um lote de A, nem B, nem C, se o cara está vendendo por 50 mil, 100 mil. Se preocupe com o seu lote, que aí você vai se concentrar mais no seu lote, você vai ter o documento, e aquele que vendeu vai perder, né? Vocês, assim, eu vou fazer de tudo para titular vocês, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tem pessoas, caso na Água Fria, o senhor já está com 20 anos lá, deixou o filho, né? Ele passou a vida dele toda cuidando do filho na área. Uma coisa que a gente acha meio injusto, que eu até falei isso no INCRA, que é injusto, o filho, ele devia ser beneficiário também, né? Então o filho não é beneficiário, o senhor está lá 20 anos na terra, aí adoece, o filho fica na terra, ele vai ter que ser ocupante. Então, assim, o INCRA já devia ter mudado essa questão aí, beneficiar o filho, ó. O senhor já está de idade, agora eu vou colocar você como meu beneficiário, né? E cifrar a pessoa, mas infelizmente não é assim. Então, o que eu puder fazer por vocês aí na área, eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de regularizar, desde que se enquadre no perfil de reforma agrária, né? Vocês podem ficar tranquilos que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Como eu fiz na Água Fria, nas Casas Brancas. Tem gente que tem dificuldade com documentação, eu dou um jeito, a gente vem aqui na cidade, e se for precisar, a gente vai ali na assistência social, mas eu quero ajudar, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Eu vou me ausentar um pouco, pessoal, porque apareceu uma urgência ali, mas aí, dia 27 e 28, eu estou indo para São Luís, e no meu retorno, eu já marco uma reunião com vocês aí mesmo, para olhar no olho de cada um aí, para a gente estar conversando. Passar um dia aí para nós resolver essa situação aí, tirando a dúvida de cada um de vocês, tá bom? Beleza. Bom, gente, pessoal Opa, fala aí, Sara. Canal Sara. Pode falar. Liga o microfone, Kleber. E Kleber? Não estamos te ouvindo. O teu microfone está desligado. Elinho bateu de novo. Mas acho que foi errado dessa vez. Bom, então vou continuar. O menino lá deve estar com problema.
Outro problema, gente, que a gente está tendo aqui é do Gurupi, é a questão de uma área coletiva que tem aí. Foi uma área que foi destinada para uso coletivo e que cada um dos sócios teria direito, não é? Eu tive uma conversa com a Zezé sobre isso daí, inclusive já é um tema já que já vem desde ano passado, a gente conversando sobre isso daí, é a divisão dessa área. Essa área era uma área coletiva, ela não é uma área individualizada, né? Inclusive já foi falado várias vezes sobre isso daí. Cada um tinha direito a um pedaço. Darlan, tu pode conduzir aí, colocar as pessoas para se manifestarem e falar. Porque o que acontece? Essa área, se ela for dividida em lote para os beneficiários de RB, só é possível a gente titular uma área por pessoa. O INCRA ele não pode titular 2 terrenos separados. E essa área ela foi priorizada para as pessoas que tinham lote longe, se eu não me engano, é essa a informação que a gente tem. Então, é uma coisa que tem que ser discutido, já se falou sobre isso daí já, antes eu falei, inclusive falei com a presidente da associação, dessa outra associação que é a Eliette, né, de como resolver isso daí. É uma questão agora que possivelmente, eu não acho interessante que vocês, para a questão dessa divisão, ela não aconteça pensando numa titulação, porque não dá para titular ela. Porque se o Elinho estivesse na sala, ele ia poder afirmar aqui o que eu estou colocando, que é a questão da titulação de áreas que não seja contínua, né? A gente só pode titular áreas contínuas. O que é áreas contínuas? É um terreno só. Eu não posso titular um pedaço, um lote de 5 alqueires e depois titular um outro pedacinho com 4 linhas, 3 linhas, 5 linhas, como tá pensado aí nessa área de vocês. Então, é uma coisa que a gente precisa alinhar com todos, né? Essa área, ela está como área coletiva, né? Inclusive, a gente já olhou alguns documentos acerca dessa área coletiva que foi destinada para isso aí. Eu não sei como é que vocês estão vendo. Tem gente que está vendendo seus pedaços. Bom, ele está vendendo um pedaço de quê? Não, porque essa área aí ela é da associação, né? E aí tem 2 associações, né? Que é uma associação antiga e uma mais nova, né? Ela é de domínio de quem? Né? Porque ela diz assim, a área da associação. Qual delas? Então, Darlan, é algo que a gente vai ter que fazer esse levantamento direitinho para ver em qual associação ela está inserida, né? Em qual gestão, então dividir ela pelas 2, né? A venda é como ele colocou. Quem compra, gente, não necessariamente, não obrigatoriamente vai ter direito a essa área. Ele vai passar por um processo de regularização. Pode até ser contemplado, só que ele não vai ser contemplado em um segundo lote. Quem comprou um pedacinho ali, eu não sei como é que vocês estão vendo isso daí, porque essa área ela está sendo, ela foi pensada para uma coisa e hoje a associação está dando um encaminhamento para outro, não é? Agora, é preciso que vocês atentem para essa questão que eu estou colocando. Ela é uma área coletiva da associação, é um lote da associação. Ela não é uma área que foi, digamos assim, para dividir em pequenos lotes para dar para as famílias. Quando ela foi pensada nisso daí. Ela foi destinada. Se vocês querem hoje dividir, ela vai ser um lote para uma família, então. Por quê? Porque não daria para a gente dividir em 300 pedaços, não é? Para lotear um lote lá de 4, 5 alqueires e mais esse pedacinho aí não tem como titular dessa forma. Então a gente tem que repensar essa alternativa aí, porque ela tem que continuar com uma área coletiva de domínio da associação. Embora que hoje são 2 associações que dividam, um exemplo, não sei. Eu acredito que tem que ter soluções para isso, mas que não pode ficar sendo especulada como está sendo especulada hoje, não é? Tem alguém que quer se manifestar acerca desse tema?
Darlan? Só um momento aí, Roberto. Jairo. Roberto, eu acredito que, assim, essa área lá, como é duas associações, tem uma associação que as pessoas pendem mais pro lado de dividir esses lotes, entendeu? Já tem outra minoria que é do outro lado, então acho que seria a maioria que ganha, não isso? Exato. Jairo, essa questão das associações, a gente tem uma associação que ela é do PA, ela tem uma associação que ela é da vila, não é? É o exemplo daqui da Vavalândia, né? Que tem duas associações também, que é a associação do PA, que está na mão do Calixto, né? Que é o presidente, inclusive ele engloba todo o PA, mas tem uma associação que trata da questão da comunidade, né? Do perímetro da comunidade. Aí eu não sei como é que é essa segunda, se ela está referente ao PA ou referente à vila, né? Porque a gente teria que esmiuçar isso aí. E outra, buscando informações lá do próprio INCRA, né? Na pessoa lá da Anida com a pessoa lá da Zezé. Porque uma coisa é certa, Jair, não dá para titular 2 pedaços de terra para um beneficiário. Só um título. Só um tiro e morreu, né? Só um tiro. Pois é, também não teria como exercer 2 documentos em um nome só, de uma área de INCRA, não é isso? Exatamente. Tem que ser eu sou a favor, assim, de que vocês discutam isso daí entre associações, para ver, é área urbana ou área rural, né? Porque geralmente a associação comunitária, ela trata da comunidade, ali das casas, ela trata da estradinha da casa, da água lá do povoado, da escola do povoado. A associação do PA, ela trata de algo maior, não é? Ela não trata só ali da questão... Oi. Atrás a pergunta que você fez ali, se a associação era de moradores ou do PA. Essa segunda associação criada é de PA também, viu? Ah, beleza. Bom, então já vai criando agora, digamos assim, outras situações, não é? Quer falar? Oi, Roberto. Oi. Ô, Roberto. Oi. Tô ouvindo. Roberto, é o Tássio que tá falando. Deixa eu te falar. Pelo que eu entendi, de acordo com a normativa do INCRA, se ela é uma área comunitária, ela não se ela é uma área comunitária, ela não é passiva nem de venda. Opa. Eu não tô te ouvindo, tá dando microfonia de vocês aí, cara. É porque o Darlan tava com o dele aberto. Se volta de novo aí tua pergunta. Oi, Roberto, novamente. Roberto, é uma área comunitária e o que eu já li até hoje a respeito do INCRA é que essa área ela não tem como nem eu dizer que ela é minha e nem sair repartindo ela, tipo, para dizer ela é de Beltrano ou de Cicrano. E sim uma área de quem está precisando trabalhar e trabalhar dela. Você parou de trabalhar, você vai entregar ela de volta, porque ela pertence ao assentamento, né? A essa mesma associação. A compreensão é essa, Tássio. Essa é a compreensão. Porque ela, quando foi pensada essa área comunitária, ela foi pensada para aquelas pessoas que tinham os lotes distantes aí da área aí do povoado. Então, foi pensado para isso, né? Eu acredito que vocês recordam aí, os mais velhos, que foi dessa forma que foi pensada. Só que com o advento aí da questão da saída e entrada de novos sócios, acabou que as pessoas que
os mais antigos, venderam suas possíveis pedaços para terceiros, né? E o que veio causando esse desconforto. E outra, vendia quem comprava, não consultava a associação. Então, meu amigo, é bater o martelo com o INCRA e dizer, ó, é área comunitária, é área comunitária. O que é uma área comunitária? Pô, é uma área que é uma área de servidão de vocês. Para quê? Para uso, não é? Não pode vender, eu não posso trocar, não é assim? Eu acredito que seja o que você está pensando. Pensando aí no que você colocou, a minha linha de raciocínio seria essa daí também. É uma área coletiva disponibilizada ali para essas pessoas que têm, digamos assim, seus lotes distantes. Foi isso que foi pensado inicialmente. Foi bem pensado? Foi. Agora está mal gerenciado, por quê? Porque tem pessoas que se acham que têm o direito de vender. Agora, quem está vendendo sai com dinheiro. Quem compra fica com a possibilidade de perder, né? Tem alguém aí que queira falar? Não, por enquanto tá ok, Roberto. Beleza, então. Ó, gente. Kleber, tu quer falar, Kleber? Oi, Roberto, quero sim. É porque deu uma queda aqui de internet, a gente ficou sem sinal, entendeu? Ah, tá. Sim, Roberto, eu não sei se a gente perdeu aí alguma coisa nesse intervalo que a gente ficou sem internet, mas assim, é uma dúvida aqui, a gente esclarece, a gente passa, né? Mas sempre é uma dúvida que fica com o pessoal, com relação ao perfil, né? Tem como você dar uma pincelada aí com relação à questão de perfil para ter direito a esses lotes? Enquadramento, né? Isso, enquadramento. Enquadramento. Ó, existe uma legislação específica sobre isso daí, né? Que qualifica o que é um agricultor familiar. O que é um agricultor familiar? Aquele que depende da terra, não é? Que trabalha na terra com sua família. Isso daí é lei, gente. É lei. Que 70%, hoje até mudou, 50% de toda a sua renda, ela é proveniente ali da produção agrícola, é critério de enquadramento, né? Ele tem que ter uma relação com a terra, a propriedade rural dele não pode ultrapassar certos limites, né, que é os módulos rurais, porque senão a partir do momento que ele ultrapassa ali o módulo rural, cada região tem um módulo, ele deixa de se enquadrar. Para o INCRA, esse critério de módulo não é respeitado. Por quê? Porque, a princípio, ele não tem terra, ele é um sem terra, né? Então ele está em busca de terra. Então, essa questão do módulo, para ele, está descartado. Ele vai para outros critérios, né? É ser agricultor familiar, ele comprova que ele é agricultor. Para quem já está em RB, não vai ter nenhum problema. Agora, para quem não está em RB, eles vão ter que comprovar mais ainda algumas coisas. Só pode ser enquadrado hoje como beneficiário da reforma agrária quem reside e se enquadre como agricultor familiar desde 2015. Dezembro de 2015, tem essa normativa. Então, essas famílias vão poder se enquadrar como beneficiário do INCRA. Caso contrário, eles têm que esperar derrubar a resolução. Né? É o que Zezé falou. Roberto, tem que estar trabalhando para derrubar, para aumentar esse prazo. Por quê? Porque eles querem regularizar em RB apenas essas famílias mais antigas, né, que estão de 2015 para trás. Quem entrou em 2016, hoje, não teria direito. Vai ter que derrubar essa resolução que o INCRA tem lá. Que lá tem uma resoluçãozinha lá que está tratando disso daí, né? Então, e como é que eles vão comprovar que eles residem no assentamento? Aí, né, anterior a 2015. Aí com a conta do Armazém Paraíba, com a conta lá da compra lá da semente, com a compra de equipamentos que gere lá seu histórico no assentamento, ou mesmo com um documento de escola que ele, digamos assim, estudou aí na comunidade, além de outras provas, né, que a gente pode estar montando esse processo para estar enquadrando. Agora,
para enquadramento de reforma agrária, tem que ser agricultor familiar, e ponto. Viu? Aí é só ir buscar na lei, que a lei está dizendo o que é, ele tem que ser agricultor familiar, a renda dele tem que ser 50% proveniente da agricultura, né? Ele é necessário que ele seja pobre? Não. Agora é necessário que ele comprove alguns critérios, não é? E dos principais são esses daí. O sindicato ele pode dar declaração também lá, que você já reside há muito tempo lá no PA. Aí é juntando essas provas aí que a gente vai enquadrando cada um de vocês aí para a questão de regularização de IRB. Você está amarrado. Ô Roberto. Oi, Jair. Eu cheguei aqui no Ipanema 1º de março de 2000. Eu já convivi esse período todinho aqui, porém consegui o meu lote em 2018. Como é que eu faço para me enquadrar em cima da reforma agrária? Jairo, juntando aquele documento, inclusive seu documento, a gente já encaminhou já para o Elinho, né? Não foi só o teu, foi teve uns 4 ou 5 que nós já encaminhamos. O teu, no caso, tem desde o documento de escola, não é que você estudou na escola comunitária, então você tem um histórico no assentamento, então isso daí é permitido, né? Agora, a visita de ocupação, ela pode pedir mais documento. Agora, de acordo com os documentos que o INCRA citou para a gente levantamos e encaminhamos lá para regularização fundiária, que é lá com o Elinho. Ele estava impedido porque ele estava esperando o INCRA, ele está esperando, na verdade, o INCRA fazer essa autorização para ele descer para campo, né? Mas à medida que o INCRA autorizar, ele desce para campo. Na reunião passada, nós conversamos com a Zezé acerca dessa saída deles. Ficou acertado de aumentar essa equipe, né? Porque, como eles estavam autorizados só a trabalhar nesses assentamentos para trás, aí do 50 bis, esses próximos daqui, o PA Fênix, que foi o nosso problema, ele não estava na lista por conta de questões judiciárias, como ele citou antes. Mas há um acordo e uma solicitação lá junto ao Zezé para a gente proceder pelo menos com a regularização, né? Eu acredito que esse acordo ainda está em pé ainda, porque foi dia 2, ele está indo agora dia 28 para alinhar com ela lá direitinho, e agora é uma coisa mais, digamos assim, desenrolar aquilo que nós planejamos inicialmente. Agora, o seu enquadramento, ele, no ponto de vista da gente, ele sem nenhuma, digamos assim, barreira que impeça de você ser beneficiário, até porque você é filho de assentado, vive no assentamento, estudou no assentamento, hoje é de maior, está com o teu lote, então tu tem um histórico que tu reside aí já, né? Agora a gente vai ter que buscar outros comprovantes. Hein? Até por último, meu grau de escolaridade é de 2017, né? O último ano que eu estudei. Sim. Certo. Agora é juntar esse documento, né? Que eles pedem, que a gente já enviou alguns já, talvez eles possam pedir mais. Mas, assim, o que a gente foi orientado, e inclusive consta essa questão de escolaridade, essas coisas, a gente levantou, encaminhamos. Agora houve um impedimento lá, mas agora está retomando de novo. A gente bateu forte nessa tecla aí, lá com o INCRA, e a gente já vinha batendo forte, né, desde o ano passado, desde a nossa entrada aí da questão da regularização, até por conta de beneficiário, né? E agora, talvez, a partir do dia 28 aí, vai haver esse agendamento. Segundo a Zezé, o INCRA não tem nenhum problema, inclusive quer contribuir na questão da regularização dessas famílias que estão irregular. Isso daí também, gente, ele se estende para Duval Neto, aí em Barra do Corda, né? Para a gente estar buscando soluções para essas famílias que estão em situação irregular. Eliette. Só isso, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Se não tiver, gente, o nosso tema for esgotado, a gente fica com um tema que é meio complexo aí, que é a questão dessa divisão de área
da Gurupi, que é uma área coletiva. É o tema que eu vou tratar com a Zezé na reunião aí do Val Neto, que a gente já conversamos sobre isso já. Ela pediu desculpa aí por conta de não participar hoje, que era um dos principais temas aí que eu queria que ela desse uma lapidada aí com vocês, pra gente resolver logo esse negócio dessa área. Mas, assim, o encaminhamento que ela passou pra gente foi isso daí. E, assim, no mais, quem tá comprando terra, quem tá fazendo CAR, não é? Quem tá fazendo seus financiamentos, quem tem problema de CAF, a gente apontou aí, digamos assim, alguns encaminhamentos e aguardar, né? A gente continua batendo forte aí nessas teclas. No CAR, a gente tem encaminhamento já sendo feito aí para a questão de atualização de DAP de vocês e vendo qual é o caminho mais curto. O CAR de vocês já estão cientes já qual é a situação. A titulação, o menino passou para vocês aí a situação de todos os nossos PA são assim, né? Tem que aguardar essas pendências a ser sanadas, salvo aí do Val Neto, que tem uma outra situação que ela vai explicar na próxima reunião. E a questão da regularização de RB é isso daí, viu? Eu agradeço aí a todos pela paciência, né? E espero que a gente tenha contribuído. Se tiver alguém que queira se manifestar, acho que o momento aqui para a gente poder acabar com essa reunião, né? Esperar uma futura aí, não é isso, Vitor Hugo? É isso aí, Roberto. Acho que deu para aprofundar as informações, né? E só reforçando, né? Quem tira dúvidas com relação a assentamento, ocupação, perfil, sucessão, sempre é o INCRA, né? O INCRA tem normativa. Sim. E não interessa saber se nós temos ideias próprias, né? Quem define é o INCRA. O INCRA tem isso bem claro, né? Então tem que estar sempre consultando nossos técnicos, que eles buscam no INCRA as informações, tanto de titulação, CAR, sucessão, né? Regularização, né? Inclusive o banco também ele se submete ao INCRA na hora de fazer o Pronaf-A. Então os direitos estão sempre escritos em algum documento do INCRA. Que é a base legal, né? Isso. Que é a base legal. Desde já, então, tá bom, gente? Agradeço aí pro pessoal que está pacientemente ouvindo a gente aí, esclarecendo, né? Darlan, tem alguma coisa para colocar aí com o povo? Kleber? Não, aqui não, Roberto. Tudo ok. Beleza, então, gente. Então, até mais. Tá bom? É todo mundo em paz aí. Que na próxima reunião aí, talvez aí a Zezé possa fazer esclarecimento aí para o pessoal do Fênix aí nessa questão dessa divisão. E o pessoal aí do Duval Neto aí com essa questão desse desconforto aí dos presidentes da associação, que a gente sempre se coloca no lugar deles, né? Que é a questão de controlar essa compra e venda de lote aí, que é impossível de fazer, né, Juvenal? E seu Salô. Aí fica aí, é um cansaço, né? Você tá lidando com isso, todo dia tem uma notícia de que um vendeu, o outro não vendeu, mas assim, é esperar que as coisas se resolvam, tá bom? Esperar que o INCRA tire encaminhamentos. Esperar que retome nessas áreas. Falou, gente. Obrigado e até mais, tá?